Vamos orar. Senhor meu Deus, a Tua palavra é poderosa para construir em nós a Tua vontade, o Teu querer, para nos libertar de tudo aquilo que não foi colocado pelo Senhor em nosso coração, em nossos sentimentos. Por isso nós nos submetemos ao Senhor e nos rendemos à Tua vontade, Pai. Tu és soberano e o Teu querer seja estabelecido, o Teu reino é chegado sobre a vida daqueles que creem na palavra do Senhor, Pai. Que eu diminua, mas o Senhor seja engrandecido, Jesus. Somente o Teu nome seja glorificado, porque o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é tudo em todos, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós nos entregamos ao Senhor, recebemos a Tua palavra de coração aberto nesta noite, ó Pai. E também intercedemos pelas necessidades da Tua igreja, aqueles que estão aqui entre nós, enfermos, oprimidos, ó meu Deus, toque nestas vidas com o Teu poder, porque durante a Tua palavra sendo ministrada, o Senhor já está operando curas, o Senhor faz maravilhas, o Senhor liberta através do conhecimento da Tua verdade, Pai. Alcance também aqueles que pedem a nossa oração, cada nome, cada família, cada pessoa, Pai, também a Nicole, o José Amaro da Silva e as necessidades de cada uma destas vidas, nós entregamos em Tuas mãos poderosas, no nome santo de Jesus, declaramos a vitória, declaramos a cura, declaramos o milagre do Senhor sobre estas vidas, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, Jesus. Certo dia perguntaram para Jesus: quem é você? Esta é uma das maiores indagações da humanidade ao longo de toda a história. Quem é Deus? De onde Ele veio? Quem o criou? Onde eu o encontro? Como Ele é? Qual o seu nome? Quem é você? Perguntaram para Jesus: quem é você? Esta é a maior indagação. Na minha opinião, a humanidade, ao longo de todos os tempos e séculos e gerações, procura uma resposta para entender quem é Deus, para tentar descobrir quem é o Senhor. Desde lá do passado, a Bíblia traz a história do encontro que Moisés teve com Deus, perto do Monte Sinai, quando Moisés vivia no deserto do Sinai, com sua família, com seu sogro, após ele ter fugido do Egito, por ter matado um egípcio, e então foi recebido por Jetro, casou-se, cuidava das ovelhas, e um dia pastoreando as ovelhas, ao pé do Monte Sinai, Moisés viu uma sarça pegando fogo. Uma sarça é um pequeno arbusto que sobrevive num deserto, uma vegetação baixa, que vive naquele clima seco e quente do deserto. E quando Moisés teve aquela visão, aquele arbusto estava pegando fogo, mas não se queimava. Aquela sarça ardia, mas não se consumia, diz a Bíblia. O fogo estava nela, o fogo envolvia a sarça, mas ela não se queimava, ela não se consumia. E Moisés então, vendo aquilo, tendo aquela tremenda visão, se aproxima, e naquele momento Deus fala com ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. E Moisés então, agora ouve
Deus falando com ele, e fica impactado, e o Senhor começa a falar com Moisés mais e mais, e dizer-lhe: Moisés, eu vi a aflição do meu povo no Egito, e eu desci para livrá-lo, e eu te envio para libertar o meu povo do Egito, da escravidão de Faraó. E Moisés tentou se esquivar, deu algumas desculpas: eu não sei falar, mas eu não posso, ó Senhor, como vai ser isso? Eu não tenho condições. E Deus foi estabelecendo e confirmando o chamado para Moisés, dizendo: eu serei contigo, teu irmão vai estar do teu lado, Arão vai falar no teu lugar, você vai libertar o meu povo, você vai ser o libertador do meu povo, Moisés. E então Moisés, querendo conhecer mais de Deus, e com muita sinceridade ele pergunta: mas Senhor, eu vou chegar lá, e eles vão me perguntar: quem enviou você? E quando eles me perguntarem quem lhe enviou, o que eu digo a eles? Qual é o teu nome, Senhor? Isso está lá em Êxodo, no capítulo 3. Moisés pergunta para Deus, falando com Deus face a face. Moisés não via Deus, mas Deus falava com ele face a face. Então Moisés lhe pergunta: qual é o teu nome? E em Êxodo 3,14 o Senhor responde a Moisés: eu sou o que sou. Diga a eles, Moisés, que o eu sou lhe enviou. E desde então nós temos esta palavra bíblica que nos ensina a respeito do nome de Deus, o grande eu sou. O nome de Deus está ligado ao verbo ser. Ele é aquele que pode realmente dizer: eu sou o que sou. Porém, sinceramente, com essa revelação que Deus fez a Moisés, ainda nós conhecemos muito pouco a respeito de Deus. Não fica muito claro ainda, apenas ouvirmos Deus dizendo assim: Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou lhe enviou. Então esta pergunta, quem é Deus, ainda carecia no Antigo Testamento de uma resposta mais completa. E esta resposta eu e você temos no Novo Testamento. Esta resposta eu e você temos em Jesus. E eu quero ler alguns textos da Bíblia com você, especialmente no Evangelho de João, que apresenta Jesus como Filho de Deus. Eu quero verificar com você a resposta para esta pergunta: quem é Deus? Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Diga comigo: Jesus, no princípio, era a palavra, estava com Deus e era Deus. Versículo 18, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Diga comigo: ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Deus unigênito, que está junto com o Pai, o tornou conhecido. A resposta para a pergunta: quem é Deus? Quem é você? Qual é o seu nome? Vai se tornando mais clara no Novo Testamento. A resposta a esta pergunta vai se tornando mais fácil de ser descoberta. João capítulo 10,
versículo 30, eu quero ler com você. João 10, 30. Olha o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Agora, João 14, versículo 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha aqui, deixa a sua Bíblia aberta e preste atenção um pouquinho. Filipe, discípulo de Jesus, que andou com o mestre tanto tempo, diz agora para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. É a maior indagação da humanidade, e neste momento ainda uma grande indagação aos discípulos de Jesus. Mostra-nos o Pai, quem é Deus, isso basta. Versículo 9, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha o que Jesus estava dizendo: quem me vê, vê o Pai. Igreja, quem é Deus? Qual é o seu nome? Isso vai se tornando muito mais claro para nós neste momento, porque nós temos a resposta. Quem é Deus? Qual é o seu nome? Ele se chama Jesus, é o Senhor. Quem me vê, vê o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor. Jesus responde: quem me vê, Filipe, já está vendo o Pai, porque Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Colossenses 1,15. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreve a respeito de Jesus, neste capítulo lindo da carta aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é o Senhor, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, está vendo o Pai. Esta é a resposta. Eu quero citar uma frase, um texto de C.S. Lewis, um grande escritor do passado, muito respeitado até hoje. E ele tem livros que são respeitados na literatura mundial. Inclusive um livro que se tornou uma série de filmes. O livro dele chamado As Crônicas de Nárnia. Quem já leu Crônicas de Nárnia ou assistiu um dos filmes desta série? É de autoria de C.S. Lewis. E ele falou o seguinte a respeito de Jesus: ou ele seria um lunático, do tipo de homem que diz ser um ovo, ou ele seria o diabo do inferno. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco ou algo pior. Você não pode tê-lo por um tolo. Aliás, você pode tê-lo por um tolo. Você pode até cuspir nele ou matá-lo. Ou então você deve cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus.
mas não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Ele nunca intencionou dizer isso. Agora, me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. E, consequentemente, por mais estranho ou assustador ou improvável que possa parecer, eu tenho que aceitar a visão de que ele era e de que ele é Deus. Olha o que este autor escreve e é muito correto. O que Jesus disse a respeito de si mesmo revela que ou ele é Deus, ou ele era um louco, um lunático. Não tem meio termo. Não dá para dizer que, com base no que Jesus mesmo disse, que ele era um grande mestre, que ele era um grande profeta apenas. Não tem esta possibilidade. Ou tudo que ele disse foi dito por alguém totalmente lunático, desmiolado, ou então tudo que ele disse, e nós cremos, é a verdade. Ele de fato é Deus, ele de fato é o Senhor, e nós cremos que Jesus é de verdade Deus. Então não tem meio termo. Jesus é a resposta para a indagação da humanidade: quem é Deus? Imagine se nós estivéssemos no lugar de Moisés. Tente se imaginar lá ao pé do monte Sinai, a sarça ardendo, e Deus falando com você, e você querendo conhecê-lo mais, pergunta-lhe: qual é o teu nome? Sabe qual é a resposta que Deus nos daria hoje? Eu imagino então que nesse momento Deus diria claramente para mim e para você: eu sou Jesus. Eu imagino Deus falando naquele momento como se Ele estivesse segurando na nossa mão, apertando a nossa mão, Jefferson, e dizendo: muito prazer, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Observe o que ele fala a respeito disso em João capítulo 8. Vamos voltar ao capítulo 8 de João e vamos analisar 3 textos neste capítulo, onde Jesus se apresenta como o eu sou. A mesma expressão usada pelo Deus eu sou lá em Êxodo 3,14. O Todo-Poderoso se apresentando a Moisés: eu sou o que sou. Olha o que Jesus fala, João capítulo 8, versículo 23 e 24. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus está dizendo: se vocês não crerem que eu sou, a mesma expressão usada no Antigo Testamento pelo Deus eu sou, grande eu sou, se apresentando a Moisés. Eu disse que vocês morrerão nos seus pecados. Vocês são daqui de baixo, estava dizendo Jesus, eu sou lá do alto. E vocês morrerão nos seus pecados. Sabe o que significa isso? Sem Jesus nós estamos condenados. Sem Jesus nós vamos morrer e ir para o inferno. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Mas a boa notícia aqui é que aquele que crê que Jesus é o grande eu sou,
que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, não morrerá nos seus pecados, será salvo, terá a vida eterna, porque Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados e nos dá a salvação eterna. Quem crê que Ele é, tem o perdão, tem a vida eterna. Se vocês não crerem que eu sou, irmãos, isso na cabeça de um judeu daquela época, treinado nas escrituras, sabendo que havia um só Deus, que há um só Deus, ensinados a rejeitar a idolatria, aquilo embaralhava a cabeça deles, eles não entendiam nada, mas Jesus estava se revelando e se apresentando como a resposta para a indagação de Moisés, para a indagação de toda a humanidade: quem é Deus? Qual a sua forma? Quais as suas características? Qual a sua aparência? Qual o seu nome? Eu sou Jesus, é a resposta. Jesus, neste mesmo capítulo 8, no versículo 28, Jesus fala novamente a respeito de si mesmo como o eu sou. João 8, 28, então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Olha o que Jesus está dizendo: quando vocês levantarem o Filho do Homem. Jesus se referia à crucificação, à sua morte na cruz. Ele foi pregado na cruz, a cruz deitada, Jesus é pregado, mãos e pés cravados na cruz. A cruz é levantada e colocada num buraco que estava preparado para manter a cruz em pé, e Jesus crucificado nela. Jesus foi levantado na cruz. Ele já havia dito em João capítulo 3, que quando ele fosse levantado, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, ele atrairia para si toda a humanidade. A morte de Jesus atrai as pessoas a Ele. E Ele está dizendo aqui: quando eu for levantado, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Eu analisei os evangelhos, os textos da morte de Jesus, e eu relacionei 5 coisas tremendas que aconteceram quando Jesus deu o último brado na cruz. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus gritou e disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. 5 coisas importantíssimas que aconteceram. Trevas cobriram a terra do meio-dia até as 3 da tarde. A terra ficou escura do meio-dia às 3 da tarde, virou noite. Segunda coisa importante: quando Jesus morreu na cruz, a terra tremeu, as rochas se partiram, sepulcros se abriram, um grande terremoto aconteceu no exato momento da morte de Jesus. Tudo isso está relatado nos evangelhos. Terceira coisa que aconteceu no exato momento da morte de Jesus: o véu no templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, porque foi a mão de Deus e não a mão do homem. O véu se rasgou e o caminho para o Santo dos Santos foi aberto pela morte de Jesus. Quarta coisa que aconteceu no exato momento em que Jesus morreu: o centurião romano. Imagine um homem criado para fazer o mal, com agressividade, o centurião que comandou a crucificação de Jesus,
que não teve dó para açoitá-lo como ele foi açoitado, que presenciou a zombaria, a coroa de espinhos sendo cravada em sua cabeça, o centurião que estava ali coordenando a crucificação. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que este centurião ficou aterrorizado, ficou com medo, e louvou a Deus, e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, verdadeiramente esse homem era santo, tremendo e aterrorizado. E outra coisa marcante no momento em que Jesus morreu, a Bíblia diz que todo o povo que estava ali assistindo à crucificação, e muitos deles zombavam dizendo: oh, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos crer em ti. Salvou os outros, curou tanta gente, aí está agora aí morrendo nessa cruz. Todos estes que estavam lá rindo, zombando, muitos que haviam gritado: solta Barrabás, crucifica Jesus. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que todo o povo começou a bater no peito e se afastar com medo. Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Todos naquele momento souberam que Ele era Deus, que Ele é Deus. Jesus é poderoso. Saberão que eu sou. E por último também neste capítulo 8 de João, no versículo 56 ao 58, novamente ele diz a respeito de si mesmo como o eu sou. João 8:56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos, e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Diga comigo: antes de Abraão nascer, Jesus é. Irmãos, Abraão nasceu 2000 anos praticamente antes de Jesus, e Jesus está dizendo: antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus é. Agora é interessante que ele diz aqui no verso 56, que Abraão, o patriarca Abraão, regozijou-se, alegrou-se, porque veria o dia do Senhor. E aí no final do versículo 56, Jesus disse: ele o viu e alegrou-se. Isso parece estranho, porque quando foi que Abraão viu Jesus? Os judeus que estavam ali ficaram tão atordoados com essa declaração de Jesus, que eu imagino alguém olhando para Jesus e perguntando: quantos anos o Senhor tem? E Jesus responde: 33. Mas aí os judeus dizem: você ainda não tem 50 anos, e viu Abraão? Quando foi que você viu Abraão, ou Abraão lhe viu? Jesus não disse que viu Abraão, ou que Abraão o viu. Jesus disse assim: Abraão se regozijou porque veria o meu dia. Diga comigo: o dia de Jesus Cristo. Aí no final do versículo Jesus diz: ele ouviu e alegrou-se. Abraão viu o dia de Jesus Cristo. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? Jesus se referia o dia da salvação. Abraão não viu pessoalmente ou naturalmente, mas Abraão viu profeticamente o dia do Senhor. Abraão entendeu claramente como seria o sacrifício de Jesus.
Mas quando, pastor? Vamos voltar a Gênesis 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22, a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão, Gênesis 22, 1, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Abraão vivia em Berseba, sul de Israel, e Deus disse para ele, Abraão, pegue o seu filho único, que você ama tanto, o filho da promessa, seu filho amado Isaque, e sacrifica-o em holocausto nos montes de Moriá, que é onde está Jerusalém hoje. Abraão obedeceu, pega o seu filho, lenha, fogo, faz todos os preparativos para sacrificar o seu filho e não conta para ele, e vão em direção às montanhas de Moriá, 3 dias de viagem. Chegando perto do monte Moriá, Abraão deixa o seu servo, e somente com Isaque caminham para o lugar designado por Deus, a lenha, o fogo, o cutelo, tudo preparado, Isaque caminhando junto com Abraão. E Abraão, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11, 19, ele acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho. Abraão, ele acreditava, ele pensava que aquele sacrifício, e eu entendo que Deus havia revelado a ele que aquele seria um sacrifício que agradaria ao Senhor, um sacrifício que ia trazer perdão, e agradar tanto a Deus, que Isaque ressuscitaria. Ele acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho amado, Isaque. Então Abraão ia com toda a fé, dizendo, eu vou oferecer o meu filho amado, como um sacrifício que agrada a Deus, mas Deus vai ressuscitá-lo. Vou sacrificar o meu filho amado, Deus vai se agradar, este sacrifício vai ser aceitável a Deus, vai trazer paz e perdão, e Deus vai ressuscitá-lo depois. E nesta fé, Abraão ia subindo o monte Moriá com Isaque. Num determinado momento, irmãos, isso deve ter cortado o coração até de Abraão. Isaque lhe pergunta, pai, nós estamos levando a lenha, o cutelo, que era tipo uma faca, um facão para fazer o sacrifício, o fogo para o holocausto, mas pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Vamos ler o versículo 7, olha o que Isaque disse a Abraão, Gênesis 22, 7, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Deus mesmo proverá o cordeiro. Esta era a fé de Abraão. Diga comigo, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então Abraão, ele subia aquele monte acreditando nisso. E a visão que Deus tinha lhe dado era esta: sacrifique o teu filho amado como um cordeiro em holocausto. E Abraão acreditava, Deus vai ressuscitá-lo, Deus o ressuscitará. Então Abraão prepara tudo, faz um altar no monte Moriá, põe a lenha, e ele pega Isaque e amarra Isaque sobre aquele altar. Seu filho amado agora
está estendido naquele altar, como um cordeiro, sem lutar, porque Isaque já era um homem praticamente, ele não era mais uma criança, mas Isaque está ali deitado sobre a lenha. Abraão pega a faca para sacrificar o seu filho amado, e a Bíblia diz que quando Abraão estava para sacrificar Isaque, Deus fala com ele dizendo: Abraão, Abraão, não faça nada com o teu filho. Eu vi que você me obedece, que você me serve. E quando Deus falou isso para Abraão, e ele parou, e ele voltou-se para o outro lado, e ele olhou para o monte, o que ele viu ali pertinho dele, enroscado com os chifres num arbusto, o que Abraão viu e enxergou ali pertinho dele? Não foi um cordeiro, foi um carneiro, diz o versículo 13. Olha o verso 13: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Irmãos, parece a mesma coisa, mas não é. A palavra para carneiro e para cordeiro em hebraico é totalmente diferente. O cordeiro é o carneirinho jovem, até 1 ano de idade aproximadamente, que nunca cruzou, não foi ainda pai, não foi reprodutor. É o carneirinho, é o jovem carneiro, é o cordeiro, é o jovem. Carneiro já é o reprodutor, é o carneiro adulto, é o animal adulto que já reproduziu, que já é grande. E a Bíblia diz que Deus tem um cordeiro para o holocausto, não um carneiro. Agora, por que isso é importante? Porque naquele momento o carneiro servia para aquela oferta de sacrifício de Abraão, mas para o sacrifício verdadeiro que agrada a Deus, que traria perdão para a humanidade, um carneiro não serviria. Precisava ser o cordeiro, puro e imaculado. E o sacrifício do filho amado, que trouxe perdão e que agradou a Deus, não era o sacrifício de Isaque, filho de Abraão, era o sacrifício de Jesus, o filho amado do Pai, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quando Abraão viu aquilo, e Deus mandou ele não sacrificar Isaque, Abraão entendeu agora o plano de Deus. Ele entendia que num momento oportuno, Deus sacrificaria o filho amado, o cordeiro perfeito para o holocausto, e após sacrificá-lo, ele o ressuscitaria dos mortos. E Abraão entendeu a respeito do sacrifício de Jesus. É por isso que lá em João 8 Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Porque então parece que foi como cair a ficha. Os jovens não vão entender muito o que é cair a ficha, porque não tem orelhão agora. Mas quem entende o que é cair uma ficha? Parece que naquele momento caiu a ficha no coração, na mente de Abraão. E parece que ele pôde entender: o filho amado que deve morrer não é o meu, mas é o filho amado de Deus. O sacrifício perfeito não é o carneiro que eu estou sacrificando, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este filho amado que será sacrificado por toda a humanidade, ele vai ressuscitar. Jesus morreu como um sacrifício por nós, Jesus ressuscitou, ele é o Senhor. E ele estava dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é Deus? Qual é o seu nome? No Novo Testamento fica muito claro,
para mim e para você que Jesus Cristo é Deus, a imagem exata do Deus invisível é Jesus Cristo. Quem olha para Jesus está olhando para Deus. Quem vê Jesus está vendo o Pai. E Jesus nos chama hoje a nos entregar a Ele. Eu quero finalizar lembrando a história e até lendo, se possível, Atos 9, quando um homem chamado Saulo, religioso, conhecedor de tanta coisa na religião, perseguia Jesus e achava que estava fazendo o que é certo. E Deus tem falado ao meu coração que tem muitas pessoas hoje perseguindo Jesus da mesma forma que Saulo, perseguindo talvez em outro sentido, e pode ser pessoas até mesmo dentro da igreja. Sabe quando nós podemos estar perseguindo Jesus? Quando nós não aceitamos o chamado dele, e ele fala, ele nos chama, ele toca, ele nos convida, mas nós fugimos dele. Sabe como algumas pessoas têm perseguido Jesus? Quando elas reclamam ou se queixam de Deus por causa dos seus problemas. Tem gente pensando assim: porque Deus permitiu que eu passasse por isso? Porque Jesus não fez nada? Porque Jesus não se importou, sabendo que eu estou há tanto tempo na igreja e que eu estou lhe servindo com tanta fidelidade? Por que Ele fez isso comigo? E aí perseguimos Jesus, jogando nele, lançando a Ele a culpa dos nossos problemas, como se Ele fosse o responsável pelos meus fracassos, pelas minhas dificuldades, pelas minhas dores, e então eu lanço toda a culpa nele, e o persigo achando que Ele é o culpado. Ele é o culpado. Algumas outras pessoas também perseguem Jesus, porque dizem assim: olha, depois do tempo em que alguém da minha família foi para a igreja, olha, as coisas viraram, deu uma reviravolta em casa, está tudo complicado agora, esse Jesus mudou a nossa vida de cabeça para baixo e está tudo difícil. E aí fogem de Jesus, lutam contra o plano de Deus, brigam com as pessoas que estão querendo servir o Senhor Jesus, como Saulo. Saulo lutava contra a obra de Deus. Saulo perseguia os cristãos e os colocava na cadeia, ou então os matava. E tem outras pessoas também, irmãos, perseguindo Jesus, num outro sentido da palavra, tentando descobrir onde Ele está, como Ele é, tentando achá-lo de uma forma ou de outra, mas parece que nunca encontram, nunca se firmam, nunca estão bem, parece que estão perseguindo algo inatingível, alguém inalcançável, tentando correr atrás dele, se esforçando para ir ao encalço dele, seguir, tentando descobri-lo, mas nunca encontra. Perseguem uma religião, buscam uma resposta, buscam um sentido para a vida, buscam um sentimento que alivie a sua dor emocional. Mas parece que perseguem de um lado do outro, correm para cá ou para lá e nunca encontram. Eu quero encerrar lendo Atos 9, versículo 4, e pedir que você se coloque de pé, para lermos e em seguida orarmos, deixarmos Deus fazer a tua dependência. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 4, diz assim: ele caiu por terra, Saulo, falando de Saulo, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que você me persegue? Jesus apareceu para Saulo no caminho a Damasco, onde ele ia prender cristãos. Saulo, ele não viu uma sarça ardendo, mas ele viu uma luz muito forte ao meio-dia, que ele ficou cego e caiu ao chão. E ouviu o Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez hoje você esteja ouvindo Jesus te dizendo: por que você não se rende? Por que você não se entrega? Por que você tem brigado tanto comigo? Por que você tem me culpado das tuas dores? Por que você me persegue, Saulo? Versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Moisés perguntou a Deus lá na sarça ardente. Perguntaram para Jesus em João 8: quem é você? Talvez a sua indagação a respeito de Deus seja enorme. Quem és tu, Senhor? O que queres de mim? A resposta de Jesus foi esta. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. O que você precisa descobrir e encontrar neste mundo é Jesus. Ele está dizendo: eu sou Jesus, a quem você está procurando encontrar, e hoje você pode me encontrar. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você muitas vezes tem virado as costas e deixado de me adorar. Feche os teus olhos, igreja. A resposta de Jesus é muito íntima. Eu sou Jesus, aquele que você precisa para ser feliz. Eu sou Jesus, o Cordeiro de Deus que foi imolado. Eu sou Jesus, o Filho amado que foi sacrificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou Jesus, o Verbo de Deus, a água da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou Jesus, a luz do mundo, o sal da terra. Eu sou Jesus, aquele que está hoje segurando nas tuas mãos. Eu sou Jesus, entregue a tua vida para mim, diz o Senhor. Aleluia.